noite, leitores do Mais Tupã. Hoje estamos aqui no consultório da doutora Rose para falar um pouquinho do Agosto Dourado. Que o Agosto Dourado é um mês dedicado à conscientização da importância do aleitamento materno, né? Nos primeiros 6 meses de vida do bebê, como é importante o bebê ter exclusivamente a alimentação pelo leite materno. Doutora, muito obrigada por nos receber aqui nessa noite. Vamos começar falando da importância, né, desse aleitamento materno, das primeiras horas do bebê no peito da mãe. Boa noite. Boa noite, agradeço a vinda de vocês, é uma oportunidade bem legal a gente poder estar falando nesse mês, que é o Agosto Dourado, que é o mês do aleitamento, sobre um tema que eu adoro falar, né, que a gente vive o aleitamento todos os dias há muitos anos. Então, o Agosto Dourado, na verdade, já tem a cor dourada porque simboliza o que é considerado um alimento padrão ouro para as crianças, em termos de saúde para a criança. E todos os anos, a Aliança Mundial de Ações em Aleitamento, que é o ABA, ela define um slogan para a Semana Mundial da Amamentação. O tema desse ano foi Apoie o Aleitamento para um Planeta Mais Saudável. Então, todos os lugares no mundo, ele está debatendo esse tema durante esse ano. E é muito legal, então, porque a gente vê em todos os lugares, o mês inteiro, diversas ações na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. E as coisas mudaram um pouco esse ano por conta da pandemia do Covid. Mas as ações não deixaram de existir. Talvez mais virtualmente, como a gente está fazendo hoje através da live, né? A gente teve agora no início da Semana Mundial, a gente procurou fazer uma massa virtual. Então, assim, mas os acontecimentos, os eventos, debater o tema aleitamento materno tem sido muito legal, tudo que está acontecendo, tanto que ele tem sido debatido. Então, você falou sobre as vantagens, né? A gente está falando em relação ao Covid, por exemplo, né? Muitas mães hoje têm muitas dúvidas em relação a amamentar seu filho e por conta da pandemia, né? E o que a própria Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde tem falado? Que a mãe deve continuar amamentando normalmente. Por quê? Porque a mãe que amamenta, ela vai estar passando proteção para o bebezinho dela, assim como outras doenças respiratórias, né? E ela só vai ter que tomar alguns cuidados, como usar máscara, lavagem de mãos, álcool, né? Essas precauções, mas ela deve continuar sim amamentando o seu filho. Lembrando que a doutora Rose, ela é consultora internacional de lactação, né? É uma referência aqui na cidade. Todas as mães têm o bebezinho, qualquer dificuldade é para a doutora Rose que elas correm. Ô, doutora, e qual que é a importância do alimento, principalmente o leite, durante esses primeiros 6 meses de vida do bebê? Tanto para a família, quanto para o bebê, quanto para a mãe, quais são os benefícios do aleitamento materno? Bom, o leite materno é um alimento completo, ele tem todos os nutrientes que o bebezinho precisa para crescer e precisa para se desenvolver. Ele protege o bebê contra inúmeras infecções, contra alergia, né? A gente fala que você está passando para o bebê, através do colostro, que é o leite dos primeiros dias, é uma vacina, né? Como se são células vivas. Então você está passando uma proteção enorme para o seu bebezinho. E ele é tão maravilhoso que o leite materno muda durante a mamada, né? Então, sem dúvida nenhuma, oferecer para um bebê até os 6 meses exclusivamente o leite materno, você não deve oferecer água, chá, nem nada, apenas leite materno. E a partir do 6º mês, esse bebê pode estar introduzindo alimentação complementar saudável e continuar amamentando até 2 anos ou mais. Isso é o que é preconizado pela Unicef, pela Organização Mundial de Saúde, como padrão ouro de alimentação para todos os bebês, né? Uma dúvida também das mães, as mães de primeira viagem, falam assim, mas meu filho, será que só o leite ele vai sustentar? Tem a importância do leite fraco, né? Que o pessoal fala, mas será que só o leite, eu não posso dar um chazinho, uma aguinha? Só o leite é suficiente? A cultura do leite fraco é uma coisa assim, muito importante da gente estar falando mesmo, porque o aspecto do leite, né? Às vezes ele tem aquele aspecto no início aguadinho, no final mais grossinho, é o que eu falo, ele é tão maravilhoso que ele muda durante a mamada e ele vai ter sim todos os nutrientes que o bebê precisa. Agora, o que acontece muito em relação ao leite fraco e que
deixa todo mundo inseguro é que assim, as mamães muitas vezes desconhecem o padrão de mamada de um recém-nascido. Então ela fica muito preocupada, mas esse pouquinho de leite vai sustentar o meu bebezinho? Isso é uma preocupação muito comum, principalmente nos primeiros dias. Porque na verdade o estômago do bebê é bem pequenininho também. Então um pouquinho de colostro, que é um alimento muito precioso, vai ser o suficiente para sustentar o bebê naquele momento. Para vocês terem uma ideia, a capacidade gástrica de um recém-nascido nos primeiros dias de 5 a 7 ml. Então quer dizer, um pouquinho desse colostro já vai sustentar. E o bebezinho nasce com uma reserva. Então, assim, o importante pra gente é que esse bebê mame sob livre demanda. Então, ele vai mamar sempre que ele demonstrar, né? A mãe vai dando peito e isso vai ser o suficiente para sustentar esse bebezinho. Esse por ser um alimento muito precioso e principalmente nos primeiros dias, quanto mais o bebê sugar sob livre demanda, mais ele vai estimular a descida do leite da mãe e esse leite vai aumentando sucessivamente, né? A insegurança também, né, da primeira, com a mãe de primeira viagem, o bebê chorou, não tá mamando, aí quem introduzir a chupeta, o bico artificial, isso prejudica na pega, no costume do bebê pegar, né, o peito. Como que funciona isso? Atrapalha? Atrapalha bastante. Olha, uma das vantagens também para o bebê em relação à amamentação é favorecer o crescimento dos ossos, dos músculos da face perfeitamente. Então, assim, quando o bebê está mamando na mãe, ordenhando o peito da mãe, ele está fazendo um exercício que vai ser super importante para todo o crescimento correto dos músculos, dos ossos da face da criança, né? E você interferir nesse momento em que o bebê está aprendendo a mamar, ele acabou de nascer, ele nasce com impulso neurológico de sucção. Então, se o bebezinho for levado ao peito da mãe, ele vai começar a fazer os primeiros movimentos de uma ordenha. É totalmente diferente o mecanismo de sucção de um bebê no peito da mãe e de um bebê com chupeta, com mamadeira. É isso que a gente fala. No momento que o bebê está aprendendo, muitas vezes a gente faz a grande besteira de atrapalhar esse aprendizado, de confundir a cabecinha do bebê. Olha, como se eu fosse te explicar, vamos supor que um bebê vai abocanhar o peito da mãe, né? Então, na verdade, ela vai tocar com o biquinho do peito o lábio do bebê, o bebê vai ter um reflexo de abertura de boca. Quando ele abrir a boca grande, que a gente fala, ele vai abraçar esse mamilo da mãe e vai comprimir onde está guardadinho o leite. E com isso ele vai se beneficiar do colostro. Esse bebê está aprendendo a mamar. E o que ele vai fazer nessa pega correta, nesse início da mamada? Ele vai colocar a linguinha dele para frente e através de movimentos ondulatórios ele vai conseguir ordenhar o leite da mãe dele. Eu fui lá, achei que meu bebezinho estava bravo, coloquei uma chupeta para acalmar o meu bebê. A partir do momento que você colocou um bico de borracha na boca do bebê, a gente fala bico de borracha, né? Você mudou todo o padrão de sucção. A partir do momento que aquele bico de borracha entrou na boquinha do bebê, aquela linguinha que estava indo para frente para poder extrair o leite, ela vai ficar baixa, o dorso da língua vai ficar elevado e o movimento que o bebê vai fazer quando você colocou a chupeta é abertura, fechamento da maxila e da mandíbula. Quando ele estava ordenhando o peito da mãe, ele abriu a boquinha, ele jogou o queixinho para frente, subiu. São 4 movimentos, na chupeta são 2. Então, o que esse bebezinho que está lá aprendendo vai fazer a partir do momento que você colocou aquela chupeta para tentar acalmar o bebê? Quando ele volta para o peito da mãe dele, ele vai fazer o movimento abertura, fechamento. Se eu mostrar para vocês, se a gente pegar qualquer mãe e mostrar na mama dela esse movimento de abertura e fechamento, vocês vão ver que o colostro não sai. E aí, o que esse bebezinho faz? Fica bravo, fica nervoso, mexe a cabecinha. Na verdade, a mãe não entende, ela não consegue entender, mas poxa, ele estava quietinho com a chupeta. Na verdade, ele se acalmou, mas assim, não foi o tipo de acalmar, porque na verdade, aquele bebezinho, o choro dele é a maneira dele se comunicar. A gente tem que lembrar que ele estava dentro da sua barriga, sendo alimentado durante 24 horas. Então, nesses primeiros momentos, usar esse tipo de apetrecho só vai ser prejudicial para o aprendizado do bebê. O melhor é bastante colo, todas as vezes que o bebezinho estiver demonstrando, pondo a mãozinha na boca, se mexendo, fazendo barulhinho, trazer para o peito, porque a cada mamada esse bebê está modulando, ele está ficando mais craque.
E eu brinco muito com os casais que eu acompanho, que se a gente não interferir, nós vamos ter um bebê muito craque. E se a gente tiver um bebê muito craque, a gente vai ter um bebê com uma ótima transferência de leite, onde a gente vai ter um bebê aprendendo a mamar efetivamente, onde a gente vai ter um bebê ganhando peso adequadamente, que é o que a mãe quer. E essa mãe vai perceber o tão precioso que é o leite dela, e que todas as vezes que eu busquei alternativas, que são alternativas que estão a cada dia mais, estudos e estudos comprovando quanto atrapalham, né? A gente tem leis que protegem a amamentação falando nos dispositivos, mamadeiros, chupetas, isso é prejudicial para a saúde do seu filho, porque ela atrapalha o aleitamento. Então existem muitas formas, mesmo a mãe com dificuldade, mesmo a mãe que chega para você muitas vezes com o mamilo todo machucado, morrendo de dor, eu preciso ajudar ela a corrigir o que está errado nessa mamada, mas eu jamais vou falar para essa mãe, olha, dá uma mamadeira até cicatrizar, eu vou piorar toda essa situação. Né? Então aí nesses momentos a gente lança a mão de alimentar a criança com copo, com colher, de uma forma que eu não interfira no aprendizado, para que esse bebê, a partir do momento que a gente reverteu a dificuldade com aquela mãe, ele possa sim continuar mamando com eficiência, conseguindo uma boa transferência do leite da mãe dele para ele. E doutora, toda mãe ela é capaz de amamentar o seu filho. Não, assim, às vezes no começo tem dificuldade, mas tem algum ponto que assim, não tem jeito, você tem que dar a mamadeira, ou toda com um jeitinho, com ajuda especializada, consegue fazer esse aleitamento materno até os 6 meses? Olha, existem casos raros de mães, vamos supor que tem uma hipoplasia glandular, né, e aí ela não tem nem tecido mamário, ela tem uma dificuldade, a gente chama hipogalactia isso, né? Mas isso é raro, a maioria das mães pode sim amamentar seus filhos. E como profissionais que trabalham no aleitamento, né, há quantos anos a gente trabalha nisso, é o nosso dever propiciar isso para todas as mães. Por exemplo, a gente vai falar assim numa situação de uma mãe que teve uma cirurgia na mama e que teve com isso, né, uma diminuição na quantidade da transferência do leite por conta da cirurgia. Em alguns casos pode acontecer isso, né? Mesmo nessas situações existem dispositivos, existem maneiras que a gente pode estar usando para que essa mãe possa ter o benefício sim do contato com o bebê, do vínculo com o bebê, do aleitamento, né? E ao mesmo tempo a gente pode usar suplementadores, existem técnicas adequadas para isso. Mas na maioria das vezes, né, basta a mãe fazer a livre demanda, deixar o bebezinho a mamar certinho, que ela vai produzir a quantidade adequada para o bebê dela. Na maioria das vezes, quando você pega bebês em que a mãe não está produzindo uma quantidade adequada de leite, sempre tem fatores confundidores. Essa mãe está entrando com complemento à noite, dando uma mamadeirinha à noite. Essa mãe está entrando com chupeta e a partir do momento que você entrou com chupeta, você deixa de fazer a livre demanda. Sabe? Não é, às vezes a gente fala tão contra a mamadeira, contra a chupeta, né? Não sou eu, doutora Rose, que sou contra a mamadeira, contra a chupeta. Mas, gente, se você pegar as evidências e ver o tanto que isso atrapalha o aleitamento, você levanta essa bandeira. Eu acho que como profissional de saúde, sabendo o tanto que isso interfere no aleitamento, eu tenho como missão passar essa informação para os casais que eu tenho a oportunidade. Agora, é a questão que a gente fala da informação, e aí eles vão fazer as escolhas dele, e a gente vai pontuar, né? Esse então, é um outro ponto que eu queria falar com a senhora. 100% a informação, né? O preparo desse casal para receber a criança, as instruções, onde procurar essa ajuda, esse preparo durante a gestação, para quando o bebê chegar, saber o que fazer, porque muitos casais, principalmente os pais, né, não sabem como ajudar, o que podem fazer e acaba sobrecarregando a mãe, que também está ali naquele estado, né, sensível, com o bebê chorando, o peito doendo. Onde procurar essa ajuda para tornar esse momento mais ameno e mais saudável para todos da família? Olha, Mariana, eu assim, há 23 anos a gente trabalha com as rodas de gestantes, com os cursos de gestante. Eu acho que esse seria o momento perfeito, né? O momento em que o casal está se preparando para a chegada do filho, a gente ter a oportunidade de fazer esse bate-papo, de preparar esse casal para a amamentação já nesse momento, faz muita diferença. Nesses anos todos os casais que eu tive a oportunidade de ter o bate-papo, né,
com a minha aulinha durante o curso de gestante, durante as rodas, assim. Nossa, eu tenho histórias lindas, assim, de casais que sempre relatam o quanto foi importante a gente ter conversado, a gente ter mostrado tudo isso que a gente está falando agora, desde aquele momento, né? E muitas vezes também a gente já durante esse período consegue identificar as mães de risco para desmame precoce, porque tem muitas mães que vêm para a roda de gestante e você já começa a discutir casos, ela está extremamente ansiosa porque ela vai ter que voltar muito cedo para o trabalho, se é uma mãe que estuda, se é uma mãe que vai ter gêmeos, a mãe já está, meu Deus, como eu vou amamentar 2? Então são tantas coisas legais que você já pode ir conversando e preparando essa mãe, né? A gente já pegou vários casos que a gente pôde conversando devagar. Existem mães que têm mamilos favoráveis, mães que têm mamilos desfavoráveis, então ela fica muito ansiosa, né? Hoje a gente já sabe que são poucas coisas que você tem que fazer durante o período gestacional. Essa história de passar bucha, né? Muitos Isso tudo, mitos. exatamente, de fazer exercício para puxar o mamilo, isso hoje em dia é totalmente contraindicado. Hoje o que a gente mais fala para os casais e para as gestantes, que é a informação, é se preparar realmente, né? É receber essas dicas todas. Isso vai fazer muita diferença. A gente sempre teve as nossas rodas de conversa aqui na nossa sala de espera, são rodas abertas para toda a população, gratuitas, né? A gente só não está tendo agora por conta realmente do Covid. Mas a gente tem um grupo das mamães no WhatsApp, eu sempre me coloco à disposição, qualquer mãe que precisar de uma informação, de precisar de uma consultoria online, pode estar ligando lá, me entrando em contato pelo WhatsApp, que eu acho que hoje é uma maneira simples. Tem Face, tem Instagram também, né? A gente está ali sempre à disposição para ajudar qualquer mãe que esteja com dificuldade. Eu acho que a gente teve sempre, a vida toda, a nossa porta da clínica aberta para esse tipo de apoio, né? E a gente adora poder começar essa história desde o momento da gestação, sem dúvida nenhuma. Eu, na minha pesquisa antes de vir aqui, eu li alguns relatos de mães falando que teve muita dificuldade, que aí procurou a senhora e conseguiu, e o bebê agora está engordando, tem umas fotos dos bebês lindos. Então, as mamães que estão assistindo a gente agora, que tá com esse medo, ou as mamães que estão em casa que já tiveram bebê e estão com dificuldade de amamentar, elas podem procurar aqui a clínica. Podem procurar a clínica. Que é aqui na Paiaquás, 765, gratuitamente, né? A doutora Rose faz essa consultoria. Gente, é uma consulta de pré-natal, ela pode ser presencial, ela vai agendar um horário e essa consulta ela é gratuita. Já que a gente não pode juntar todo mundo e fazer as rodas, eu tenho me colocado à disposição para fazer esse bate-papo com qualquer um que queira. Em época de pandemia, o virtual acaba salvando, né, a gente. Dúvida. E por falar em informação, em roda de conversa, a gente está aqui também com o Rafael, a Mariane e o Miguel, que também receberam essa ajuda da doutora Rose. E a minha pergunta vai para o Rafa. Rafa, nesse universo de amamentação, como que foi para você frequentar essa roda? O que motivou você a vir com a Mariane? Como que foi essa experiência? Como que ela foi importante na hora do nascimento do Miguel? Na verdade, assim, a roda foi muito importante, né? Desde o começo eu tinha vontade de acompanhar a Mari em tudo, né? E aí a gente ficou sabendo através de um parente que ia começar a roda de gestante. Então a gente pegou desde a primeira e íamos conseguir acompanhar até o final, né? Infelizmente tivemos que parar por causa da pandemia, né? E aí na primeira roda o assunto abordado era a amamentação. E aí quando eu cheguei aqui só tinha eu de pai, né? Só tinha mulher e eu de pai. Eu ainda falei pra Mari antes de começar, falei, amor, eu acho que não era pra ter vindo, viu? Né? E aí depois que começou a palestra, eu vi que era um assunto interessante e que o pai podia estar presente acompanhando e ajudando, né? E realmente foi o que aconteceu, né? Eu consigo colocar na prática as coisas que ela falou e eu tô ajudando a Mari, né? Por exemplo, a tirar o leite para não empedrar, né? Então eu consigo dar um auxílio bem legal para ela. Então, porque não é um período que a gente está se adaptando, né? É um período difícil, né? Que a mãe precisa de todo o suporte possível. E aí graças a essa roda, o assunto abordado eu consegui acompanhar bem legal. Tô conseguindo ajudar. Má, e pra você, o que foi mais difícil, assim, nos primeiras mamadas do Miguel? Foi realmente a parte ali dele, realmente o jeito de pegar mesmo ali no mamilo, a adaptação, o jeito de eu segurar ele, a cabeça, como eu manipular a minha mão no seio para ele fazer o encaixe da boca, da língua.
Porque bem no primeiro dia, o meu peito já rachou, fez uma fissura, mesmo no hospital mesmo, antes de ter alta. O Rafa já entrou em contato com a doutora Rose, a gente já marcou uma consulta aqui no outro dia. Então eu saí do hospital à noite, no outro dia de manhã eu já vim aqui. Aí ela me auxiliou, me mostrou certinho como que fazia. No dia seguinte a gente voltou, ela conseguiu me auxiliar. Agora o nenê tá calminho, mama certinho, tá bem Coisa tranquilo. mais linda. E, assim, a amamentação, você não tem aquela... Porque tem mães, né, doutora, que é neurose, né? Eu tenho que acordar meu bebê de 2 em 2 horas para mamar. Tem período, tem data, assim, a hora que o bebê quiser eu posso dar o peito, não tem esse reloginho biológico, vamos dizer. Na verdade, no meu caso, não. É assim, como ele mama bem, eu deixo ele mesmo acordar. Às vezes, no meio do dia, se eu vejo que ele passou de 3 horas e meia, 4 horas ali dormindo, eu mesmo, ou ele tá acordado, às vezes ele fica quietinho ali no carrinho, não. Eu pego ele, eu acordo, eu dou o peito. Agora, à noite, não. Eu durmo, ele dorme. Geralmente, ele acorda a cada 4 horas, 3 horas e meia. Ele mesmo acorda, começa a reclamar. Eu já dou o peito, ele mama e volta a dormir. Então, foi muito importante essas informações antes, né? E depois o acompanhamento pós o parto. E o Miguel tá a coisa mais linda. Tá, tranquilo. Tranquilíssimo, bonzinho, não se graças a mexeu Deus. até agora. Deve ter mamado antes de aparecer. Doutora, como é importante a informação, né? O acompanhamento, o exemplo dos pais presentes também, né? Porque a amamentação é sim também assunto do pai, né? Não, até para dar um suporte, é a roda né? de apoio, né, Mariana? Então a gente sempre fala a importância da mulher, ela ter em torno dela as pessoas que apoiam o aleitamento, seja o marido, seja a avó do bebê, uma amiga, né? É importante a gente ter essa roda de apoio ajudando a gente. Você viu que bonitinho ela falando que o Miguel, ele está fazendo a livre demanda, ele mama a hora que ele quer, na verdade. Se é um bebê que está fazendo boas mamadas, está tendo boas eliminações, por que você vai interferir nisso? Né? O bebê vai mamar a hora que ele quer, ele vai fazer o ritmo dele. Eu falo que tem mães que são como a Mariane, que são muito sortudas, né? Que o bebê tá mamando e praticamente dormindo a noite inteira. É uma mãe muito sortuda, mas cada bebê vai ter o seu jeitinho, né? E a gente vai descobrindo isso a cada dia. E tem uma coisa muito importante em relação a acordar o bebê. Se o bebê mamou bem, se ele está tendo boas eliminações, está tendo um ganho de peso adequado, você está com tudo bem, acordar o bebê, a gente tem no nosso leite os hormônios que induzem, inclusive melatonina, triptofano. Então é importante deixar o bebê mamar, porque isso, o repouso dele, o descanso dele, vai ser importante para o desenvolvimento dele também. E, inclusive porque no início o bebê ainda não regulariza esse padrão de sono. Então a gente não deve interferir nisso. A não ser aquele bebezinho prematuro, aquele bebezinho que está tendo problema, dificuldade de ganho de peso, está com uma perda acentuada, aí você vai ficar mais atenta a isso. Mas se é um bebê que está indo bem, que não está tendo dificuldade, dentro do padrão normal de ganho de peso, desenvolvimento, não tem por que interferir. A mamada tem que ser realmente guiada pelo bebê. E muitas vezes a gente tem que lembrar que o leite materno, ele é o alimento, ele é a água para o bebê, e muitas vezes o bebê vem, mama rapidinho, ele estava com sede. Outras vezes ele vem e faz uma mamada longa, ele estava com sede, ele estava com fome. Então a gente é muito engraçado, mas essa vai ser a fisiologia do bebê. Não tem um tempo, não, meu bebê tem que mamar 20 minutos. Não, o bebê vai mamar uma mama até ele largar espontaneamente. Se esse bebê ainda tiver fome, ele vai procurar outra mama e você vai dar outra mama. Na próxima mamada, eu vou iniciar com a mama que eu dei por último. Muitas vezes, nos primeiros dias, o bebê se sacia com uma mama só. Né? Aí é o que ela falou. E a outra mama, se tiver uma mama muito cheia, essa mama tem que ser esvaziada. Às vezes, pelo menos uma ordenha de alívio. Por quê? Para não empedrar, para não engurgitar. Porque a gente sabe que se essa mama ficar muito acúmulo de leite, na próxima mamada, quando o bebezinho for mamar, isso vai dificultar a pega do bebê. E a gente não quer, porque eu vejo hoje uma coisa assim que me preocupa muito. Aleitamento, gente, tem que ser uma coisa prazerosa, tem que ser bom para a mãe e para o bebê. Mas para que seja prazeroso e que seja bom para a mãe e para o bebê, entra o apoio.
né? Uma mãe que está amamentando, ela não pode falar, não, eu estou sentindo dor, mas é normal sentir dor. Não, não é normal sentir dor. Se ela está sentindo dor, tem alguma coisa errada nesse processo. E cabe a nós, profissionais de saúde, rever isso e ajudar essa mãe. Porque ou essa mãe está com uma dificuldade de pega, posicionamento, ela está com alguma anomalia. A gente cansa de pegar bebês, por exemplo, que têm anomalias vocais. Eu vou citar um exemplo, os freios linguais, né? Quantos bebezinhos, às vezes, têm uma linguinha presa, alguma coisa que está interferindo na retirada do leite, em todo esse processo. E aí a gente tem que estar avaliando, né? Eu e o Dalton, nós somos capacitadores do Ministério da Saúde para avaliação do freio lingual. Então, assim, mesmo antes da pandemia, a gente teve em vários estados dando treinamento através do Ministério da Saúde para avaliação do freio, né? E aqui em Tupã a gente faz esse trabalho há 23 anos, né? A gente estava conversando há muito tempo. E uma coisa muito importante, muitas vezes, a gente acabou de falar que o bebê nasce com o impulso neurológico de sugar. Então, muitas vezes, avaliar o momento certo de fazer a cirurgia, de remover esse freio que pode estar interferindo na amamentação também é importante. Porque se o bebê nasceu com o impulso neurológico de sugar, talvez imediatamente após o nascimento não seja o horário certo da gente estar fazendo a cirurgia. A gente tem que primeiro botar esse nenê para funcionar, para mamar, para ver o tanto que esse freio pode estar interferindo na mamada do bebê, no ganho do peso do bebê, para ver se essa cirurgia vai ter que ser feita o mais rápido possível ou se esse freio vai ter que ser acompanhado e monitorado, né? Então, isso também são coisas que podem acontecer. Então tá joia. Bom, então a gente esteve hoje aqui na clínica Criança Feliz, conversando com a doutora Rose, que gentilmente nos recebeu. Doutora, eu acho que ficou claro a importância do aleitamento materno, quantos tabus ainda existem, né? E a informação acho que é a chave para o desenvolvimento da criança, da mãe, que o amamentar tem que ser uma experiência prazerosa, né? Eu acho que é um momento mais íntimo entre mãe e filho, né, que estão ali dividindo aquele momento, então não tem que ter dor, não tem que ter angústias, né? Então eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para essas mães que estão esperando seus bebês, ou que estão com os bebês pequenos em casa, que estão com essas dificuldades, uma mensagem final para elas. Eu acho que o mais importante é isso que você falou, é buscar informação, é buscar apoio. Se você está sentindo dificuldade, dor, né, principalmente as mães que estão com bebezinhos pequenos, busque ajuda. Se aquela ajuda que você não foi, né, recebeu não foi o suficiente, procure um outro profissional. Mas é importante você lutar de todas as formas para você oferecer para o seu bebezinho esse precioso alimento. E a mãe que está gravidinha, que está naquele momento ainda gestando o seu bebê, aproveite esse momento para aprender mais sobre tudo isso. Eu tenho certeza que esse aprendizado vai fazer você fazer boas escolhas e isso vai mudar a vida, porque você pode mudar a história desse bebê quando a gente luta, quando a gente promove, apoia, né, o aleitamento materno. E eu quero dizer que eu estou aqui todos os dias, isso já faz 23 anos e se Deus quiser vai continuar o resto da vida, para apoiar todas as mães, todas as famílias que precisem de ajuda. Eu tenho o maior prazer em fazer isso, eu fico muito feliz quando eu recebo os relatos das mamães que eu pude ajudar e que de alguma forma está dando certo. Isso me deixa muito feliz e me deixa muito cheia de energia para continuar esse trabalho e esse amor que eu tenho pelo aleitamento. É isso aí, quem quiser tirar as dúvidas também tem várias dicas no perfil da doutora Rose no Facebook, Rose Chiaradia. Rafa, Mari, obrigado por compartilhar com a gente essa experiência. Muito bem-vindo ao mundo, Miguel, muita saúde. Obrigada. E é isso. Ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com mais informações. Portal Mais Tupã, a informação com a qualidade que você precisa.